a graça, a paz e a misericórdia da parte do Senhor Jesus. Amém? Amém. Queridos, hoje nós vamos pensar um pouquinho o que Jesus fez por mim. Eu sei que Jesus, Ele tem feito a cada dia algo por nós. E nessa noite nós vamos pensar nas coisas que Jesus, o que Ele fez na cruz do Calvário por mim e fez por você também. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler dois versículos, 13 e o 14. Colossenses, os irmãos que forem encontrando, vai se colocando de pé, por favor. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Todos os irmãos que encontrarem, se colocam de pé para fazermos a leitura desses dois versículos da palavra de nosso Deus. O texto diz, amém, irmãos? Amém. Amém. O texto diz, fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Amém? Nós vamos sentar nesta hora, todos sentados, e nessa noite nós vamos falar o que Jesus fez por mim. Eu não vou orar porque o irmão Mário já orou pela palavra, pela mensagem desta noite. Então não tem necessidade de a gente orar novamente. E as horas estão correndo, O tempo, como diz aquele ator da novela, o tempo ruge, o tempo vai rápido, se antecipe. Se nós perdermos tempo, nós não temos condições de fazer aquilo que viemos aqui para fazer. Nós viemos ouvir o que é que Deus tem para falar e já estamos ouvindo desde o momento que aqui chegamos. Nas orações, nos louvores, em tudo Deus já começou a falar desde cedo. Eu quero dizer que é inquestionável a obra realizada de Cristo, na cruz do Calvário, queridos irmãos, é a maior expressão de amor de Deus por todos nós. Foi a morte de Jesus ali na cruz. Não existiu expressão maior. Então, o mesmo apóstolo, Paulo, que escrevendo aos Romanos, ele declara que Deus prova o seu amor para conosco, aonde Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. É como se você, queridos irmãos, chegasse para alguém que não vale nada, alguém que não merece nada, e você pegasse algo tão precioso que você tem e dissesse: olha, aqui é para você. Foi isso que Deus fez comigo, porque Jesus, ele morreu por mim, queridos irmãos, e eu não merecia, você não merecia aquele sacrifício dele. Eu quero te dizer que nós somos, mas apesar disso, nós somos especiais. Nós somos tão especial para Deus, que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho, Eu já falei aqui algumas vezes, ninguém quer que o seu filho tenha um arranhãozinho, ninguém quer que seu filho tenha um machucado. Nós protegemos os nossos filhos da forma mais, podemos dizer assim, até mais absurda possível, a forma mais incompreensível possível para proteger. E Deus deu dele para morrer por nós. Então Jesus, o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por você, foi Ele entregou o seu próprio corpo por amor de mim e de você. Ele se deu por nós. Então, queridos irmãos, sendo Deus, Ele se fez homem. Sendo Senhor, Ele se fez servo. Imagine um Deus se transformar em um homem por amor de homens. Um Deus sendo Deus se fazer de servo, Um Deus sendo santo, Ele se fez pecado. Um Deus sendo bendito, Ele se fez maldição. Um Deus sendo autor da vida,
morte por amor de mim e de você. Isso é algo incompreensível. Eu não consigo compreender a intensidade desse tão grande amor por mim, por você, de Deus. É algo incompreensível. Então, queridos irmãos, olhando para o texto, esse texto de Paulo aos Colossenses, nós podemos enxergar a obra do amor de Cristo realizada por nós na cruz do Calvário. Podemos imaginar, porque o texto que nós lemos nos diz, no versículo 13, ele diz: e nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho e do seu amor. Então, com a morte de Jesus, nós fomos transportados, porque nós vivíamos no reino das trevas, nós vivíamos uma vida de morte, nós caminhávamos para a perdição, e Jesus, com o sacrifício dele ali na cruz do Calvário, automaticamente ele nos transporta para o seu reino de amor e de luz, um reino incomensurável. Foi na cruz que ele nos libertou. Observe que o texto, Paulo diz, ele nos libertou do império das trevas. O verbo aqui que eles vão libertar significa salvar alguém do tipo de servidão, de escravidão, e foi dessa escravidão que ele nos salvou. Então o verbo libertar também significa livrar do perigo. Ele nos livrou do perigo da morte. Foi desse perigo que Jesus nos livrou. Já a palavra império, como aqui o texto diz, ele nos libertou do império das trevas. A palavra império significa autoridade e poder. Ele nos libertou da autoridade de Satanás que tinha sobre a minha vida e sobre a sua, e hoje ele não tem mais autoridade sobre mim e sobre você, porque nós estamos debaixo da autoridade do Deus que é Criador, do Deus que é Senhor, do Deus que criou todas as coisas. Eu quero dizer que por causa do que Cristo fez na cruz, meus irmãos, não corremos mais perigo de passar a vida na eternidade no inferno, porque era lá que passaríamos, era para lá que iríamos. Por causa do que Cristo fez, passaremos a eternidade no céu. Eu quero te dizer que antes da obra de Cristo na cruz, por causa do pecado, nós estávamos, queridos irmãos, no império das trevas e na casa do valente, presos, acorrentados, cegos e oprimidos. Era lá que nós estávamos, na casa daquele que é valente, mas o valente foi derrotado por Jesus. O valente, Jesus esmagou a sua cabeça, Jesus destruiu o seu poder. O valente se transformou, queridos irmãos, em alguém sem nenhum poder. Ele era valente porque Cristo não tinha vindo nos salvar, não tinha vindo nos libertar, porém por nos amar, queridos irmãos, Jesus, ele invadiu a casa do valente. É tremendo isso. Em Apocalipse, quando fala que Jesus invadiu o inferno, então ele saqueou o império e nos libertou da escravidão que vivíamos, porque éramos escravos. Muitos ainda estão vivendo na escravidão, muitos ainda estão vivendo perdidos na escravidão, mas é como eu disse para vocês hoje pela manhã, nós somos Cristo na vida deles. Eles precisam ver Cristo, precisam ser libertos através da nossa vida. Eu quero dizer que por isso mesmo Paulo, ele afirma em 2 Coríntios 5,17, ele diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é uma nova criatura, não é mais aquela velha pessoa, não pode se comportar como velho homem, não pode agir como velho homem, tem que se comportar a partir do momento que conhece a Cristo, porque ele diz, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram. Mas tem muitos cristãos, queridos irmãos, que continuam vivendo nas velhas práticas do mundo, mas esse não é nova criatura, esse não nasceu de novo, esse não passou pela água da salvação e da transformação, precisa ser transformado. A obra da cruz é uma obra de libertação, e aqueles que foram libertos por Cristo é uma nova criatura. Quer dizer que ele nos libertou do império das trevas e vivemos hoje em novidade de vida.
vida. A nossa vida é diferente, é uma vida diferente. As pessoas precisam ver essa novidade em nós. Foi na cruz que Ele nos transportou. Como o texto diz, nos transportou para o reino dos filhos, do seu amor. Então Deus não apenas nos tirou, queridos irmãos, da região da morte, não, como também Ele nos transportou de dentro para dentro do reino da luz. Hoje nós vivemos na luz, e essa luz, ela precisa brilhar em nós, essa luz precisa ser vista pelo mundo, o mundo precisa ver essa luz de Cristo. Então houve uma transferência, houve uma mudança de local, ou nós mudamos de dono, nós pertencíamos ao inimigo, porque estávamos presos na mão dele, vivíamos uma vida de pecado, mas hoje nós pertencemos ao Senhor, somos lavados e remidos e transformados pelo poder dele. Então Deus nos tirou do império das trevas para o reino de sua luz. Eu quero dizer que Deus mudou a nossa posição, Deus mudou a nossa condição. Nós vivíamos em uma condição de morte, e hoje vivemos em uma condição de vida. A palavra grega traduzida para o verbo transportar significa remover de um lugar para outro, significa transferir. Essa expressão era muito comum, nos dias de Paulo. Observe que ela era muito usada para descrever em uma guerra. Quando tinha uma guerra entre dois povos, aquele vencedor pegava aqueles perdedores e levavam todos para as suas terras. Foi o que aconteceu com o povo de Deus, no momento em que Nabucodonosor, meu irmão, veio e atacou Israel, e venceu Israel, e ele levou os servos do Senhor, os filhos de Deus, para a Babilônia, onde foram escravizados. Então foram transportados, foram levados, e foi isso que Jesus fez conosco. Jesus nos tirou da região das trevas, Jesus nos tirou da morte e nos transformou para o seu reino. Você vive no reino de Deus, você foi transportado da morte para a vida. Queridos irmãos, nesse transporte, era usado para descrever os costumes daquele povo. Eu quero dizer uma coisa a vocês: nesse translado do poder de Satanás para Cristo, é um translado do império das trevas para o império da luz. Hoje nós vivemos na luz, é um translado da escravidão para a liberdade. Você hoje já não é mais escravo do pecado, hoje você tem a opção de dizer sim ou não, faço ou não faço. Alguém pode me convidar: Edson, vamos ali tomar uma cerveja, hoje eu tenho liberdade de dizer eu vou, eu não vou, porque eu sou livre, porque Jesus me libertou. Mas o homem natural, o homem que não conhece a Deus, não tem essa liberdade. Ele faz porque ele é escravo do pecado. Antes estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel e opressor de Satanás. Antes andávamos no cativeiro do diabo, antes andávamos presos na mão do nosso inimigo. Hoje nós somos libertos pelo sangue transformador de Jesus. Esse sangue transformou a cada um de nós. Fomos não apenas libertos do império das trevas, meus irmãos, mas também transportados para o reino de Deus. E é nesse reino que vivemos hoje, é nesse reino que você vive hoje. Eu quero te dizer que no antigo império éramos escravos. No império de Satanás éramos escravos. O homem que não conhece a Deus, ele é escravo do pecado. No reino de Deus nós somos livres para fazer ou deixar de fazer. No reino das trevas, Satanás queria a nossa morte. No reino de Deus, Cristo morreu para nos dar a sua vida. Olha que diferença tremenda e absurda. Satanás queria a nossa morte e Cristo nos reviveu. Ele nos dá vida e vida em abundância. A obra da cruz é uma obra de transferência. Nós saímos do império das trevas, meus irmãos, e fomos para o império da luz do nosso Deus. Foi na cruz também que Ele nos redimiu. Paulo nos diz que na qual temos a redenção. Aqui o verbo redimir significa libertar um prisioneiro mediante pagamento de resgate. E foi isso que Jesus fez. Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço por mim e por você. Ele pagou o preço do nosso resgate, porque nós estávamos presos na mão de Satanás, e o preço foi um preço de sangue. Ele teve que morrer na cruz do Calvário. Ele morreu, ele pagou
pagou com sua vida, Ele pagou com seu sangue. Então, queridos irmãos, o que é um resgate? É a libertação de alguém de um local que está preso mediante o pagamento de uma quantia combinada, e a quantia combinada era a vida dele, a quantia combinada era o sangue dele, e Ele nos remiu, nos libertou com o seu sangue, Ele nos libertou com a sua vida, Ele deu a sua vida por mim, por você. Aquela cruz era nossa, a cruz era minha, a cruz era sua. Ele foi para a cruz no meu lugar, porque Ele não tinha nenhum pecado, e Ele poderia morrer por mim, por você. Jesus, queridos irmãos, para que pudéssemos ser resgatados do pecado, alguém deveria pagar por nós, e esse alguém não podia ter pecado, esse alguém não podia ter mácula, esse alguém não podia ter falha. Foi Ele que nasceu, cresceu e não pecou, jamais pecou. A palavra de Deus diz que Ele não pecou, Ele viveu uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida digna. Ele agradou o Pai em tudo. Eu quero dizer que por nos amar Ele fez isso, por nos amar Ele renunciou à sua vida, Ele renunciou ao seu reino, Ele renunciou à sua majestade, Ele renunciou ao seu senhorio por amor a mim e a você. Ele se fez pecador, Ele se fez maldito em meu e no seu lugar, porque a morte de cruz era uma morte para os malditos, para quem cometia crime hediondo, e Ele se submeteu a isso por mim, por você. Imagine alguém que se submete a um sofrimento tremendo por você. Você vai ser grato para o resto da sua vida. E qual tipo de, como temos sido gratos a Ele por tão grandes benefícios que Ele tem nos feito? Somos propriedade particular dEle, nós pertencemos a Ele, somos de Deus por direito da criação, porque foi Ele que nos criou, somos dEle porque Jesus morreu na cruz, porque nós, por sermos feitura dEle, fomos feitos semelhança dEle, mas o homem pecou, e aí perdemos o direito dessa paternidade, e aí Jesus veio, e aí nos deu novamente o direito de filiação, e voltamos a ser filho dele. Foi na cruz que Ele nos perdoou, queridos irmãos. Eu quero dizer que Paulo diz, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então a obra da cruz removeu uma barreira que tinha entre eu, você e Deus, entre nós e Deus, e essa barreira Jesus, Ele removeu, porque Jesus, Ele é santo, Ele é Senhor, Ele teve esse poder e essa capacidade na cruz, por intermédio de Cristo. Deus nos perdoou de todos os nossos pecados, foi a morte dEle, foi o sacrifício dEle que nos levou à nossa salvação, que nos levou ao perdão, que nos levou à transformação. Foi o sangue dEle derramado na cruz do Calvário, e eu quero te dizer nessa noite, é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas precisamos reconhecer esse sangue. Nossa dívida foi paga, nossa culpa foi cancelada, nossa justificação foi declarada, porque Jesus, Ele morreu, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então você está justificado, a sua culpa, meu querido irmão, foi cancelado. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Desta forma, o perdão do pecado e o cancelamento da dívida já foi feito há 2021 anos atrás, com Jesus ali naquela cruz. Foi por isso que Paulo diz em Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Foi na cruz do Calvário que Ele colocou os nossos pecados, foi ali que os nossos pecados foram, nossa dívida como escravo. Eu quero te dizer que você não é mais escravo, você é livre, porque Jesus verdadeiramente libertou. A palavra de Deus diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e é por isso que somos livres. Satanás, ele não encontra mais nada para te acusar. O que você fez no passado, os erros que vocês cometeram, os erros que nós cometemos, as falhas que nós fizemos, Satanás não pode, se ele por algum momento, alguém dizer, mas você fazia isso, aí você pode dizer, eu fazia realmente, mas hoje eu não faço mais, porque eu fui liberto pelo Senhor Jesus, eu fui liberto, eu fui transformado, eu fui rendido, eu fui lavado pelo Senhor Jesus. Paulo confirma essa verdade em Romanos 8,
33 e 34, quando ele diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica, quem nos condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou, e está à direita de Deus e também intercede por nós, por meio, queridos irmãos, da remissão dos nossos pecados. Nós fomos transferidos, nós fomos modificados do reino das trevas para o reino dos céus, e Jesus, Ele já nos libertou, Ele já nos transformou, e Ele é o dono da nossa vida, Ele é o dono do nosso ser, mas para isso precisamos mostrar isso com as nossas atitudes, com nossos atos, com as nossas ações, e isso é algo que Ele pede de mim e você. Sejamos aquilo que Deus espera, sejamos Cristo na vida do outro, que Cristo seja visto em nossa vida, porque já fomos libertos, não existe mais nenhuma condenação contra você, nenhum pecado, os pecados do passado já foram perdoados. Imagine se a gente fosse condenado por tudo que nós fizemos na nossa vida, estaríamos perdidos. Mas eu quero te dizer, quero te dar uma boa notícia: você não deve mais nada, porque Jesus, Ele já libertou, Jesus já transformou. Nós vamos louvar nesta noite um hino muito bonito do nosso repertório, né? Não é do cantor cristão, é uma música que um cantor gospel ele fez, que retrata muito bem isso que Jesus fez na cruz do Calvário para nos salvar. Eu queria que na hora que a irmã estivesse louvando, você curvasse a sua cabeça e pensasse na sua condição, pensasse no que você tem feito, se realmente você tem vivido, tem vivido como alguém que é salvo, como alguém que foi transformado, como alguém que anda em novidade de vida. Vamos cantar Rude Cruz nessa noite. Aleluia, Deus. Eu amo a
Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no ar para a parte da glória de Deus. E eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Santo, santo e poderoso é o teu santo nome, Senhor. Desde já nós temos a te agradecer, meu Pai, pelo teu grande amor, Senhor. Te agradecer, Senhor Deus, pois tu, Senhor, nos amou, meu Pai. O Senhor, Pai, entregou a tua própria vida, Senhor, para nos salvar, meu Pai, para nos dar a salvação. E desde já nós só temos a te agradecer e te engrandecer, meu Pai, pois não merecemos, Senhor Deus, tão grande amor, Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou, meu Pai, o Senhor nos escolheu, Senhor, e só temos a te agradecer e te engrandecer por tão grande amor, Senhor. Obrigada, meu Pai, obrigada por estar na tua casa de oração, obrigada por estarmos aqui, Senhor Deus, te glorificando, te adorando. Obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade, meu Pai, de estar aqui, Senhor Deus, perante a tua glória, de estar aqui, Senhor Deus, perante ao Senhor, te glorificando, te adorando, ouvindo a tua palavra, meu Pai. Nós só temos a te engrandecer e te agradecer por tão grande amor. Senhor, tu és Deus, tu és Pai, tu és Senhor, tu és nosso Deus, tu és glorioso, poderoso, e que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada somente ao Senhor. Nós só temos a te agradecer e te engrandecer por mais um dia, por mais uma oportunidade e por tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer em nossas vidas. É tudo que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar ensinando. Oremos. Santo, santo, santo é o teu nome, meu Senhor. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, Deus, por todo o trabalho feito aqui neste lugar, Pai. Abençoa, Deus, a vida de cada um, Deus, que tem se colocado à sua disposição para te servir, Pai, neste lugar, Pai, para fazer o teu nome engrandecido, Pai. Abençoa, Deus, cada lar aqui representado. Toma cada vida nas tuas mãos, Senhor Deus. Que o teu Espírito Santo, Deus, possa estar nos conduzindo, Deus. Abençoa, Deus. Visita os teus filhos que não puderam estar aqui nesta noite, Pai. Vai abençoando cada um deles, Deus, dando sabedoria, Pai, e entendimento da tua palavra, Pai. Que o teu Espírito Santo possa nos conduzir, Deus, nesta semana que se inicia, Deus, seja uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, uma semana que nós possamos, Deus, testemunhar de Ti, onde quer que nós possamos chegar, Pai, o Seu nome seja glorificado e exaltado. Abençoa os Teus filhos, Pai, com toda a sorte de bênção, e que o amor de Deus, o Pai, a graça maravilhosa de Jesus, e as consolações e comunhão do Santo Espírito, deixa com esse povo, e com o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, queridos. Deus abençoe os irmãos, dê uma semana de vitória, em nome de Jesus. Oração silenciosa, meu irmão. Nós estamos despedidos.